Olá pessoal, como é que vocês vão? Vocês vão bem? Hoje nós vamos continuar a estudar o círculo de circunferência e vamos falar como é que a gente calcula o perímetro, ou seja, o comprimento de uma circunferência. Então, para isso, vamos lembrar primeiro o que é o número irracional, o π. O número π ele vai ser a divisão, vai ser a razão entre o perímetro da circunferência. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um barbante, uma fita métrica, e passasse em volta de uma circunferência, a gente ia medir essa medida, e vamos dividir ela pelo tamanho do seu diâmetro, né? Então, lembrando que o diâmetro é um segmento que vai de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, passando exatamente pelo centro, tá? Então, vou pegar essa medida aqui e vou dividir o perímetro por ela. Quando a gente faz a divisão, o resultado vai ser sempre um número π. Professor, fiz aqui em casa, peguei uma lata de leite, fiz a medida, deu 3,15, não deu exatamente o π. Por que isso vai acontecer? Porque você vai estar usando instrumentos que vão dar uma aproximação do resultado. Então, quando você faz isso na prática, às vezes acontece do número que você encontrar, vai ser algo parecido com o π. Mas se você usar instrumentos bem precisos, o resultado vai ser sim o número π, tá? Para quem não se lembra, o número π, esse número irracional aqui, que é aproximadamente 3,14159,2, assim por diante. Normalmente a gente usa a aproximação de 3,14, ou simplesmente a gente deixa o número π ali e trabalha com ele, tá? Recapitulando, o número π, ele é calculado, ele é encontrado pela divisão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. Agora, se sempre vale essa relação, a gente pode utilizar ela para encontrar uma fórmula para a gente calcular o perímetro. E a fórmula já está praticamente dada, tá? Então, só escrever aqui embaixo, o π, vai ser igual ao perímetro, que eu vou chamar de P, dividido pelo diâmetro, que eu vou chamar de D, tá bom? Eu posso multiplicar os dois lados por D, que é a mesma coisa que passar o D que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que o diâmetro vezes o número irracional π vai ser igual ao perímetro, né? Então, aqui eu já tenho uma fórmula para calcular o perímetro de uma circunferência. Basta eu pegar o diâmetro e multiplicar pelo número π. Agora, lembrando, como o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Ele é o dobro do raio, então eu posso também escrever que o perímetro vai ser igual a 2 vezes o raio vezes o número π, né? Então, 2rπ ou 2πr, como também aparece, tá? Então, a gente tem essas duas fórmulas, que na verdade é a mesma fórmula, tá? Eu só troquei o diâmetro pelo raio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma questão que diz, ó, o raio da circunferência é 10 centímetros, e me dá o perímetro, eu quero saber o perímetro. Tudo bem, eu vou dizer que o perímetro vai ser igual a 2 vezes o raio dado, que foi 10 centímetros, vezes o número π. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, o perímetro vai ser 20π centímetros. Professor, o π não é 3,14? 3,14 é uma aproximação. O perímetro exato da circunferência vai ser 20 vezes o número irracional π, ou simplesmente 20π centímetros, tá? Agora, se a questão falar para você, você vai ter que adotar, você vai usar a aproximação para o número π como sendo 3,14. Nesse caso, aí você vai falar, olha, o perímetro que é 20π vai ser aproximadamente 20 vezes 3,14. E aí você vai fazer essa conta aqui, e a gente, se fizer essa conta, vou armar aqui em cima, 3,14 vezes 20. Bom, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, esse número aqui vai dar 62,80, né? Então, 62,80 centímetros vai ser uma boa aproximação para o perímetro dessa circunferência. Então, recapitulando, se a questão te fala, olha, você vai utilizar essa aproximação para o número π, você vai fazer toda a sua questão deixando o número π sem mexer nele, sem substituir. Quando você chegar no resultado final, que você vai substituir esse número π pela aproximação
3,14. Aí sim você vai efetuar essa multiplicação e dar a sua resposta final como sendo uma aproximação do perímetro, tá? Professor, por que eu não devo substituir o π lá no início? Porque dependendo da questão, aí você vai pegar esse perímetro, você vai fazer um outro cálculo com ele para dar a resposta final. Então, é melhor você deixar o número π como sendo assim, que aí você só substitui e multiplica o número com casa decimal, com vírgula, no final, do que você fazer isso no início, ficar toda hora multiplicando, dividindo, somando, subtraindo número com vírgula, tá? A dica é, deixa o número π quieto e só substitui no final, tá? Vai ser mais fácil. Se eu já sei agora calcular o comprimento, o perímetro de uma circunferência inteira, uma pergunta interessante é, e quando eu tenho um setor circular, né? Assim, eu não estou querendo calcular o perímetro inteiro, eu quero saber o comprimento desse arco menor aqui AB, que tem um ângulo alfa, por exemplo. A princípio não vou dizer qual o ângulo, vou deixar de modo um pouquinho genérico. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai calcular o perímetro da circunferência inteira, então o perímetro da circunferência inteira, e vai fazer uma regra de 3. Então o perímetro de toda a circunferência vai estar para 360 graus, que é uma volta inteira na circunferência, assim como o comprimento do nosso setor circular, que eu vou chamar de C, então C, vai estar para o ângulo alfa. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma circunferência que o raio vai ser novamente 10 centímetros e o alfa 120 graus, o que a gente vai ter? O perímetro da nossa circunferência, como a gente calculou antes, vai ser 20 vezes o número π, né? E agora, o alfa, 120 graus. Então, eu vou resolver essa regra de 3. O que eu vou ter? Eu vou ter que 20 vezes o número π vezes 120 graus vai ser igual ao C, que é o comprimento do setor circular, vezes 360 graus. Então, eu posso passar esse 360 que está multiplicando, dividindo. Então, vou ter aqui o comprimento do setor circular, vai ser 20 vezes 120 vezes π, que é exatamente o que eu tinha aqui. Eu só escrevi o π no final, né? Divididos por 360. E aqui eu posso fazer uma simplificação. Repare que eu tenho o seguinte, que 120 é 1/3 de 360. O que eu quero dizer com isso? Se você dividir 360 por 120, o resultado dá 3. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 120, eu vou encontrar aqui em cima o 1 e aqui embaixo o 3. Então, o comprimento vai ficar 20 vezes 1, que vai dar 20, vezes o π, divididos por 3 centímetros, tá? Repara que o 20 ele não é divisível por 3, então eu já poderia parar a questão aqui e dizer o comprimento é 20 π sobre 3. E centímetros porque o raio foi dado em centímetros, tá? Agora, novamente, se a questão fala, olha, você vai adotar uma aproximação para o π sendo 3,14. Aí sim você vai dizer, ó, olha, o comprimento vai ser aproximadamente 20, que multiplica 3,14 sobre 3. E 20 vezes 3,14, a gente já tinha calculado antes, né? Dá 62,80. Então, vou só substituir aqui. Então, vai dar 62,80 sobre 3. Eu vou agora fazer essa divisão. 62,80, que é a mesma coisa que 62,8, divididos por 3. 6 por 3 vai dar 2, então resta nada. Baixo 2. 2 por 3 não dá para dividir, dá 0, vai sobrar o 2. Agora aqui tem vírgula, né? Então vou botar a vírgula aqui e vou baixar o 8 décimos. Então, 28 por 3 vai dar 9, já que 9 vezes 3 dá 27 e sobra 1. E agora, se eu botar um 0 aqui para continuar a divisão, 10 por 3 vai dar 3 e sobra 1. Não vai nem caber mais na tela, mas não tem problema. Porque vai sempre ficar repetindo 1, que eu boto um 0 dá 10, que dividir por 3 vai dar 3 e sobra 1 e vai ficar repetindo. Então, isso aqui deu uma dízima periódica. Então, o que eu vou ter aqui? O comprimento do meu setor circular vai ser aproximadamente 20,9333 centímetros, tá?
E como estamos falando de aproximação, eu poderia ainda aproximar esse número aqui com vírgula, né? Por dizer que é aproximadamente 20,93 centímetros, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o setor circular, o importante é pega o comprimento, pega o perímetro de toda a circunferência e depois faz uma regra de 3, uma proporção com o ângulo central deste setor circular, tá? É somente isso. Não tem nenhuma fórmula a mais. É só você calcular o perímetro de toda a circunferência e fazer a regra de 3 com o ângulo do setor circular. Novamente, repara que eu carreguei o número π, eu não aproximei ele no início aqui, porque justamente para eu não ter que ficar fazendo multiplicação e divisão com número com vírgula durante todas essas contas, tá? A dica que eu dou é, deixa sempre para substituir o π no resultado final. O resultado final era 20π sobre 3, aí aqui sim que eu substituo para efetuar somente essas contas, tá? Fica mais fácil trabalhar assim. Então, pessoal, é isso que eu tinha a falar sobre comprimento e perímetro de círculo e setor circular. Fiquem bem e eu espero vocês no próximo vídeo.